Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor seja concedido a cada um de nós, ó Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus. Teu Espírito, Senhor, teu Espírito, nos fale e nos mostre a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus eterno, A glória, ao louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças e paz. Amém. Abre as Bíblias Sagradas aí em 2 Coríntios 9. Verso 1. Quem hoje vai fazer as honras? 9:1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrevermos. Ó, segurou. Então, Paulo está falando sobre a administração. Administração do que, irmão? Que se faz a favor dos Se faz a favor dos santos. Mas administrar o quê? O que eles administravam em favor dos santos? Ofertas. Vamos para 2 Coríntios 8, verso 1. Porque é o mesmo assunto. Paulo tratando o mesmo assunto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Fale assim comigo, até as contribuições são frutos da graça. São frutos da graça. Isso aí é o favor, né, irmãos? Favor de Deus sendo concedido às igrejas que faziam parte de toda a Macedônia. Verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então, ó, tá falando de um povo que estava em um momento difícil, dificuldades, mas mesmo nas dificuldades deles, nas pobrezas deles, foi abundante a riqueza de generosidade. Então não tem a ver com quem tem. Fala comigo, não precisa ter muito. Não precisa ter muito. Precisa ter generosidade. Precisa ter generosidade. Então, qual é o segredo de oferta, irmão? Generosidade. Então, pode marcar aí onde você estiver anotando, pode colocar. O segredo da oferta é a generosidade. E isso vem do coração. Porque se você agir com a mente somente, você vai fazer um monte de cálculo e você vai guardar o dinheiro no bolso. Põe aí, generosidade igual coração. Que aí você está sabendo que a generosidade está vindo da onde? É.
Contrapartida, a avareza vai vir da mente. Por quê? O cara vai ficar pensando, fazendo um monte de cálculo aí, ele fala, não. Embora vai se tornar um problema no coração dele. Inicialmente vai começar com a mente. Todos os pecados têm raízes no coração, tá? Todos, independente de qual seja. Todos os pecados têm raízes no coração. Porém, alguns podem ser produzidos pela mente e depois serem enraizados no coração. Pegaram? O cara começou a calcular. Calculou. E aí ele olha e fala, não dá. Com o quê? Com a mente dele. Com a mente. Mesmo que Deus mexeu com o coração dele. Deus mexeu com o coração do cara, porque cada um contribua segundo o propósito do seu. Então Deus não coloca o propósito em outro lugar no seu coração. Só que aí o cara recebe o propósito do coração dele. Se o coração dele estiver corrompido, vai produzir pensamento que vai passar para a mente. E ele vai fazer um monte de razões porque ele não vai poder fazer aquilo. E aí Deus considera ele como avarento. Porque o que Deus propôs no coração dele, ele não teve coragem de entregar. Olha o 8:2 ali. Como em prova de muita tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então Deus colocou no coração desse povo e ele correspondeu ao que Deus colocou. Mas não são todos que correspondem ao que Deus colocou. Por quê? Deus põe no coração, mas o coração da pessoa está corrompido. Por causa do pecado. E aí, vai produzir pensamentos. Esses pensamentos vão passar pela mente dele. Fala assim, pensamentos do coração que vão para a mente. Porque não foi Jesus que falou que do coração procede os maus? Pensamentos. E aí ele coloca lá, adultério. Vamos lá. Cadê? Quem tem alguém com Bíblia celular? Põe maus pensamentos no Novo Testamento. Que vai aparecer. Falhou de cabeça aqui agora. Do coração procedem os maus pensamentos. Aí vamos ver qual que são os pecados que estão listados lá. Todos vão proceder dali, mas vai ter uma relação. Tem Tiago 1:14 e 15. Não. Mas, não? Foi falado por Jesus. Está nos evangelhos. Você não trouxe o seu, né? Me dá essa Bíblia aqui. Essa daí, isso. Quer ver? Vou achar. Só um minutinho, irmãos. Esse texto ele é muito importante. Mateus. Eu ponho no Jeep qualquer Não. Não? É Mateus 15:19. Pode ir que é lá. Mateus 15:19. Ó, lê o 18 também, por favor. Ó, mas o que sai da boca procede do coração. O que a pessoa fala vem de dentro, do interior dela, do coração. Não está falando da mente, da razão.
Está falando do interior, da parte mais profunda, a divisão do espírito e da alma. Procede do coração, isso contamina o homem. Próximo. Porque do coração procede os maus, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então você está vendo que da onde que vem os pecados? Do coração. Por quê? São produzidos por maus pensamentos internos de um coração que já foi corrompido pelo pecado. Esse coração vai mandar pensamentos. Você não deveria fazer esse tipo de coisa. E a mente vai parar com aquele pensamento que veio e vai raciocinar, vai trazer a razão. E vai começar a fazer cálculo. Fala, realmente, não dá para mim. Mas quando foi Deus que mexeu nesse coração e pedindo, é porque havia capacidade de ser feito. Quando Deus provou a Abraão, havia capacidade de entregar seu filho, sim ou não? Ele foi até o último momento, irmão. Ele levantou o cutelo. E aí Deus falou, não precisa. Porque sacrifício humano só seria o de Cristo aceito diante de Deus. Então, não. Mas e agora? Quando Deus pede uma coisa para alguém no coração dela, dentro dela tem a capacidade de ser feito. Independente do que seja. Estamos falando de oferta hoje. Mas independente do que seja. A pessoa está lá. Ela apaixonou por um jovem da igreja, apaixonou por uma jovem. E aí eles estão orando. E aí Deus fala com um deles pessoalmente. Eu não estou falando de profecia não, irmão. Não culto essas profecias não. Porque quem vai viver é a pessoa. Aí o cara profetiza, é de Deus, vocês casam. Aí casa, vira vida atribulada o resto da vida. Mas Deus falou comigo, falou nada. Falou com o cara lá que nem sabe se foi Deus. E você nem ouviu Deus nada. Aí vai apoia a vida naquilo ali. Eu não estou dizendo que Deus não fale sobre relacionamento, mas para mim Deus tem que falar com quem vai viver. E aí Deus fala no coração do camarada ou da mulher, não faz tal coisa. Mas aí ele já está apegado intimamente, porque conversaram muito, porque se aproximaram muito, porque colocaram todo o coração dele, é minha, não sei o quê. Ele ficou todo fresco. Aí Deus vai e põe no coração, não faz. Tem capacidade. Só que, dependendo do nível que chegou a aproximação, eles vão querer, às vezes, rejeitar o que Deus está falando, mesmo tendo capacidade para fazer o que Deus está falando. Um exemplo. Vou pegar um exemplo da Bíblia, coisa rápida. Deus fala com um profeta. Olha, vai... profetiza contra o altar. Ele profetiza, todas as palavras do profeta acontecem. Só que Deus falou, você entra, não fala com ninguém, profetiza, vai embora. Aí vem o outro miserável, filho do cão com a pomba gira, demoniado até o tutano, profeta velho, levando da casa dele, tem um homem de Deus aí, deixa eu ir lá. Aí quis mostrar que ele era homem de Deus também, né? Tem que mostrar. Tá cheio de gente assim, irmão, que quer mostrar que é. Deus nem fala mais na boca do infeliz, tá? Faz tempo que não tem mais profecia de Deus. Mas ele tem que, todo culto, falar alguma coisa. Se ele não fizer algo, a pessoa não fizer, para os outros ver que ela é, irmão. Tá cheio, irmão. Nosso meio pentecostal, infelizmente, tem essa vaidade miserável. E aí, tá lá, o camarada vai, olha, Deus disse assim, entra na minha casa. O cara ouviu, o cara parou para ouvir, irmão. Não era nem para falar com ninguém, o erro dele já foi falar. Aí depois entrou dentro da casa do outro. Final das contas, o que aconteceu? Morreu. Ele tinha capacidade de cumprir o que Deus exigiu dele? Tinha. Mas a corrupção interior dele impedia ele de obedecer.
Mas não era profeta? Era, mas tinha uma corrupção interior. Toda vez que você desobedece a Deus, é uma corrupção interior. Fala para alguém isso. Toda vez que você desobedece a Deus, Toda vez que você desobedece a Deus, é uma corrupção interior há uma corrupção interior que precisa ser arrancada. que precisa ser arrancada. Tem que ser arrancada da vida, pela raiz. Você tem que identificar. Precisa ser identificado. O primeiro passo é identificar, porque tem gente que tão acostumado que nem identifica. Já viveu como normal, como se fosse normal. Primeira coisa, identificar. Segunda, se humilhar, orar e se converter, mudar. Arrancar pela raiz. Porque senão, o coração corrompido faz a pessoa desobedecer. Mas isso é em qualquer área que vai acontecer. E na hora da oferta é a mesma coisa. Voltando lá ao texto de 2 Coríntios 8, 2. Se esse povo que estava em tribulação, em profunda pobreza, recebe dentro deles, no coração, da parte de Deus, o desejo de que fossem generosos, mesmo estando na dificuldade deles, e eles não fizessem. Estavam desobedientes ao Senhor, mas eles fizeram. Mesmo estando eles próprios em tribulação, eles próprios em profunda pobreza, abundou riqueza de generosidade. Não importa se o que eles doaram foram muito ou não, mas do que eles tinham, eles doaram com generosidade. E aqui não é quem tem e quem não tem. É quem é generoso e quem não é. Aí tem gente que fala, não, pro rico é fácil ser generoso. Você que pensa. Pro rico é mais difícil ser generoso. Por isso quando entra um rico na igreja, irmão, não se apegue ao rico. Ah, entrou um empresário de não sei o quê. Não vai para cima, irmão. Vira uma treva, irmão. Vira uma treva. Porque ele é muito apegado com as coisas dele. E é só Deus que põe generosidade no coração das pessoas, irmãos, também. Só precisa orar para ser livre da avareza. E avarento não é quem é rico nem quem é pobre, é quem é avarento e ponto final. Quem colocou o coração no dinheiro. Fala comigo, meu coração deve estar em Deus, não no dinheiro. Uma vez, irmão, chegou uma pessoa assim, ó, bem necessitada, lá na igreja. A gente estava com o salão ali no Jandaia. Aí a irmã, uma renca de filho, irmão, pense, filho. Tinha filho adulto, filho jovem, filho aborrecente, filho criança, bebê. Tinha, irmão. Pense que tinha filho. Eu falei, rapaz, tem filho, vixe. E aí, preciso de ajuda, pastor. E nós na prova. E a igreja na prova, irmão. Porque era a época que chegava só na hora do vencimento do aluguel que chegava. E às vezes Deus levantava um camarada, ligava, pastor, como que tá? Eu tava assim. Aí o mandava às vezes um aluguel inteiro. Eu na prova, a igreja na prova, todo mundo na prova. Aí vem a irmã. Podia olhar e falar, ô irmã, tô na prova, a igreja tá na prova, não dá pra fazer nada, irmã. Mas a questão não é sobre ter. A questão é sobre... Aleluia! Como anda o nosso coração? De novo. Como anda o nosso coração quanto a dinheiro? Irmão, sai correndo atrás de um, de outro, e manda no WhatsApp. Aí daqui a pouco um irmão que trabalhava na feira, aluno lá do Wagner, na época que nós estudava lá,
Esqueci o nome dele lá. Negão abençoado. Aí ele falou: vem aqui, que eu vou dar umas coisas e já vou ver se eu consigo algumas outras coisas aqui, irmão. Eu nunca fiz uma feira daquela lá, uma feira gigante, irmão. Monstra, pensa numa feira monstra. Monstra mesmo. Era coisa demais, irmão. Tinha de tudo. Aí mandou até pastel que deu para todos eles, tudinho certinho. Irmão, foi a feira. E aí Deus preparou naquele dia, foi mistura, foi tudo para aquela casa. Foi tudo. Uma generosidade que se abriu porque eu não desisti. Tipo, eu não tenho, a igreja não tem. Irmão, vai procurar outro pastor aí. Tá? A irmã está congregando onde mesmo? É o mais fácil, não era o mais fácil a se fazer? Procura seu pastor. Isso, obrigado por lembrar, tinha conta atrasada. Irmão, e nós estávamos na prova com coisa pendente. E você acha que eu fiquei triste quando eu vi? Eu me alegrei, irmão. Eu fiquei contente com aquela vitória. E pouco tempo depois Deus já desenrolou pra gente também o que nós precisávamos. Mas eu sem nada, fui correr atrás com o meu carro, de vir pra cá pro lado que foi aqui. Aquela feira que tem naquela parte do rio ali embaixo, perto do Cocá, rio, córrego, sei lá, que tem a divisória ali. Foi ali, naquela feira ali. Bom, mas foi uma graça tremenda, irmão, que operou, que trouxe uma bênção sobre aquela família, irmãos. Por quê? Porque precisa Deus encontrar alguém com um coração generoso. Mesmo que você não tenha, se você tiver a generosidade, Deus vai usar você para prover. Amém. Se me lembrar, há muitos anos atrás, quando eu estava uns meus 12, 13 anos, ela fez uma compra e estava no meu padrasto, levou um Fusca na casa de uma irmã. Uma compra gigantesca. Quando ela chegou lá, as irmãs choravam. E Deus tomou aquele dia um povo em um poder tão grande, aquela visita. Eu não esqueço até hoje. Eu acredito. Mas tão grande. E aí eu falei, essa resposta vai nascer, ele estava pedindo para Deus socorro. E ele fez uma compra, Deus faltou quando os olhos lá no mercado compraram, fez aquela compra gigante, levou lá. Coisa tremenda. E isso que você falou é verdade. É coisa assim que é só Deus. Bom, vocês lembram o que o Tiago falou? O que o Tiago fala? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Porque falar que crê é fácil, falar que serve Jesus é fácil, falar que ama o próximo é fácil. Falar. E na hora do... Vamos para cima. Aí o Tiago fala, se você entra na casa do teu irmão, você viu que existe uma necessidade, e você fala para ele, Deus te abençoe. Fique em paz. Não suprir a necessidade? Você está amando o próximo mesmo? Isso aqui é violento, irmão. E a generosidade, ela serve para ajudar o próximo, ofertas destinadas ao próximo, ofertas destinadas à igreja, ofertas destinadas a ministros, ofertas destinadas a necessidades específicas que aparecem. Todas essas ofertas são geradas por generosidade. Vai, fala para alguém de novo do lado. Comanda teu coração quanto à generosidade. Gente. Tô falando do meu pix ali, cara. Não sei culpar do coração de vocês. Não pode dar espaço. 8:3. Vamos lá. Vamos desenrolar, senão sai desse versículo mais. 8:3. 2 Coríntios 8:3. Quem que tá com o manto mistério aí? Davi fez a chamada também.
acolher o povo primeiro, até demais. Hã? O Davi pediu para Ah, sim, é a mesma coisa, tá? A construção do tabernáculo, a construção do templo, o povo vinha com generosidade. Pastor, posso fazer um comentário? Pode? Assim, falando de mim, que eu percebo. Eu percebo que muitas vezes, talvez não seja a falta de generosidade em muitos locais, em muitas igrejas, mas a falta de coordenação com... Claro que tem a parte da igreja, ela é dividida em setores, e aí cada um naquilo que foi chamado. Mas eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, que eu já presenciei. Vamos fazer um voto por irmão Joaquim. O irmão Joaquim está passando por necessidade. Mas, na verdade, a gente sabe, a comunidade sabe que, na verdade, o Joaquim, ele não está passando por necessidade, ele é mau gestor. Ou preguiçoso? Também, justamente, entendeu? Então, assim, tem essa... Nesse tipo de caso, em específico, Não, isso nem deveria ser levantado oferta. Mas aqui é Não, ó, irmão, na boa, calma, deixa eu só terminar aqui esse ponto. Quando vê que a pessoa, ela é a causadora do problema dela, no máximo ajudar uma vez e falar, irmão, você tem que se posicionar nisso, nisso e nisso. Acabou. O cara, irmão, tem irmão que eles é da obra. Mas você sabe, daquele jeito, da obra que é o preguiçoso, que não faz nada, aí ele acha que ele vai sair só à noite para pregar. E quando sai, tem uns que nem saem. E aí, se é o cara que estuda, se dedica na palavra, e ele tem um chamado específico para isso, Deus chamou ele para isso, ele vai passar. Ele não é o cara que vai acordar tarde, ele acorda cedo, ele ora, ele jejua, ele fica lendo a Bíblia, ele fica estudando, ele pega livro, ele estuda teologia. E eles têm o chamado para viver nisso. Deus começa a apresentar para ele as igrejas. Vai ter a fase dele do sofrimento, claro que todo mundo vai ter sempre, não tem jeito. E ele não vai ficar toda hora incomodando a igreja, porque ele entende o chamado dele e Deus vai trazer a provisão para ele. Então ele vive esse tempo da aprovação. E depois ele passa e Deus começa a honrar ele de uma forma tão grande que ele não vai precisar da igreja local para ser sustentado. Explicando direito. Ele vai precisar tomar ceia, vai precisar ser pastoreado. Ele tem que fazer isso. Ele tem que ser itinerante, não importa. Tem que ser pastoreado, tem que tomar ceia. Mas ele, pelo contrário, vai ser um mantenedor da igreja. Pessoas que têm chamado assim agora. Tem muita gente aí por aí que estão falando aí. O que tem chamado, ele não pesa na igreja, irmão. Porque ele entende o tempo da aprovação dele. E ele passa, e depois Deus começa a honrar ele. Mas tem uns que é a treva. Que ele só fica... Bom, já fiquei na obra. Integral, assim. Fiquei na obra. Estava incomodando meu pastor, não. Deus trazia as provisões, quando apertava, apertado demais, Jeová. Então, calma aí. Aí ia pro serviço, pronto. Mulher é filha, irmão. Então tem casos e casos. Casos que tem que ser levantado ofertas. E tem casos que não tem que ser levantado. No máximo, uma ajuda e depois já pôr o cara para despertar, acordar para a vida e buscar o dele também. Para não ficar pesada para a igreja. São casos e casos. Então, não é todo caso que é oferta, não, irmão. Essa mulher é uma mulher que era uma mãe solteira, uma par de criança, irmão. Você não tinha como ficar sem ajudar a situação. Tava todos os filhos desempregados. Todos. Os adultos, todo mundo desempregado. Nesse caso, fica evidente. Passou pouco tempo, o filho dela arrumou um emprego. O cara, irmão, teve um que foi abusado dele. Pastor, dá seu sapato? Eu falei, meu sapato, irmão. Eu já tava com meu pouco sapato, que tava só o gasto, entendeu? O irmão queria que eu comprasse sapato novo pra ele. Eu falei, mano, aguenta aí, não sou seu pai não. E esse daí já era adulto, né? O outro mais novo, vai correr atrás. Eu falei, irmão,
Tá meio difícil pra mim também, não dá pra dar meu sapato. Queria Não. pregar no congresso. Ele queria pregar no congresso. Falei, varão, vamos lá. Eu vou pregar no congresso, tem como você mandar o terno e o sapato? Ah, é verdade, a Raquel lembrou disso. O cara ia pregar no congresso, pastor. Ele queria que eu mandasse pra ele o terno e o sapato pra ele pregar no congresso. Ele que ia pregar. E eu tinha que mandar o terno e o sapato. Isso. O irmão aproveitou que veio os negócios dele. Eu acho que ele pensou, foi o pastor, né? E eu não tinha dinheiro nenhum, não, irmão. É normal. Eu falei, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar, não. Então, irmão, tudo tem limite, tudo você tem que saber até onde você vai. Você tem que entender onde é uma necessidade e onde é uma exploração. Então, o que é exploração? É descartar da ajuda. Os filhos mais novos, os dois, conseguiram até arrumar emprego. Esse daí só ficava no ciclo de oração, É. eu tô falando que é errado. Mas só ficava por aí afora, sabendo que a mãe, os irmãos estavam no emprego. E ele era o mais velho. Aí ficava por aí Os afora. outros mais novos que arrumou. Aí ficava difícil a situação. Real. Então, são casos e casos. Casos que a igreja precisa intervir, a igreja tem que intervir, tem que ser levantado, precisa. Agora, existem esses casos aí que não tem como. Porque nem na hora que for levantada, ninguém vai ajudar. Porque a igreja conhece, os membros conhecem uns os outros. Aí acabou. A própria igreja não vai fazer porque atrapalhou. Tem mais algum ponto aí? Então, e aí a questão da generosidade não é só com os irmãos. Não é só com os irmãos. Essa generosidade é acerca de tudo que é feito para oferta. Ou tudo que necessita vir do teu coração. Seu coração precisa estar pronto para servir, pronto para amar e pronto para doar. Fala assim, pronto a amar, Pronto a amar, pronto a servir, pronto a servir, pronto a doar. pronto a doar. Porque se você ama, ou você vai servir, ou você vai doar. Eu não tenho como doar, eu sirvo. Eu tenho como doar. Mas além de doar, eu sirvo. Duas coisas. O negócio é como anda o nosso coração. Cerca da oferta que são para irmãos, oferta que são para ministros, oferta que são para missões, ofertas que são para a igreja, especificamente os cuidados da congregação. Porque a gente não pode esquecer os missionários, irmãos. Vai um exemplo, eu não sei se a Divino Jesus tem missionários no campo missionário. Estou falando titularidade de missionário, né, irmão? Titularidade de missionário virou uma febre brasileira. Que eu não sei quem inventou. Mas aí virou. Todo mundo ganha título de missionário sem nunca fazer uma missão. Nem obra de evangelismo local não faz, quanto mais uma missão. Se vacilar, não expulsa nem demônio. Missionário. Mas ganha título de missionário e missionária. No Brasil tem. Pastor, missionário que fica visitando a igreja dos outros. Na casa. Para pregar na casa. Mas isso não é missão. Não é missão. Então, eu vou na igreja aqui, vou na igreja. Isso não é missão, Ó, irmão. o cara saiu daqui. Foi. Se tá aqui dentro do estado ainda. Se tá dentro do estado, não é missão, irmão. É evangelismo. Ah, mudei de cidade. O problema é teu. Você é evangelista no máximo. Saiu do seu estado, foi para um outro estado com propósito de evangelização, implantação de igreja, aí sim, missão. Agora o cara nunca saiu do estado dele, se foi para outro estado, foi para pregar numa igreja, num congresso, porque eu fui pregar num congresso em Minas, agora missionário. Missionário do quê, rapaz? Aí sai pregando em um monte de igreja, é missionário. Missionário é uma ova. É, pregador itinerante. Põe o nome certo para as pessoas, irmão. Missionário, ele vai para evangelização e plantação de igreja. Filipe.
Tava pregando lá pro eunuco, daqui a pouco o Espírito de Deus falou, esse cara é útil na obra, arrebatou ele, levou ele para Azoto. Daqui a pouco ele tá pregando em Samaria. Lá em Samaria, meu irmão, ele ganhou a cidade toda, ele plantou a igreja. Aí os apóstolos teve que ir lá para aprovar a obra que ele estava fazendo e viram que foi uma obra bem feita. Aí o cara não saiu para nenhum lugar, não evangeliza, não faz nada nem de evangelista, todo mundo é missionário. Ajude obras sérias, verdadeiras de missão. Tem igreja aí que tem culto de missões. Não, a coisa mais hipócrita que nós criamos no meio pentecostal foi o culto de missões. Fala, por quê? Porque vai para a sede o dinheiro. E depois que vai para a sede, não são todas, mas a maioria não vai para a missão. No máximo o evangelismo lá da vila lá, que vai fazer, sei lá, uma vez por mês. Pastor, aproveitando o gancho que o senhor falou agora, eu queria chegar nesse ponto, na verdade. É a destinação das ofertas e em relação ao coração fechado. Por exemplo, igual o senhor mesmo disse, é uma hipocrisia o culto de missões, porque se arrecada o dinheiro, mas o fim não é a destinação que seria devida. Que seria o correto. Então, logo, a membresia, observando tudo isso, ela começa a fechar o coração. Aí, o que está errado? Ou o pecado está na pessoa que fechou o coração, porque vê que o destino final da oferta não é devido. Em quem destinou errado. Então, eu acho que eu queria entrar nessa parte, porque eu vejo que é mais problema de administração. Principalmente porque a maioria das igrejas filhas tem que... Bom, o pior problema na administração do dízimos e ofertas da maioria dos ministérios é esse. O quê? O dinheiro tem que ir para a sede. E aí o pastor local não tem a liberdade para administrar da forma que deveria ser administrada. E aí todo mundo sabe que quando chega na sede, cada um faz o que lhe apraz. Infelizmente é assim na maioria dos ministérios. Não estou falando que seja no caso do ministério daqui, que eu não conheço a forma de administração, e também nem quero conhecer, não me causo, né? Não quero nem saber. Mas a maioria dos ministérios, a gente passou por ministérios grandes e a gente sabe que funciona desse jeito. Então, missão. Quantos missionários tem no campo? Sabe uma coisa que ajudaria as igrejas, principalmente as sedes? A transparência. Simples. Falando principalmente as sedes. Igrejas que estão em início, igrejas que são não de porte grande ou que estão iniciando, em que os membros conhecem seu pastor e o que vai entrando, as pessoas já vai vendo o que está sendo usado, o que está sendo feito, como o pastor está administrando, elas têm menos dificuldade. Porque elas vêm e conhecem o pastor pessoalmente, conhecem as pessoas que estão na parte da tesouraria pessoalmente, e eles administram junto. Então, eles veem o que está acontecendo e que está acontecendo e está na fase inicial e tudo vai acontecendo diante dos olhos da pessoa. Então, não tem essa questão de fechar o coração. Ou quando as pessoas conhecem o pastor, o honram como um homem de Deus a tal ponto de que eles não se preocupam com o que está sendo feito. Porque eles acreditam piamente que o pastor deles não vai fazer nada que desabone o caráter dele como ministro de Deus. E isso normalmente acontece só em igrejas independentes que ainda não têm filiais. Normalmente é o que acontece, esse tipo de confiança da membresia com quem administra. Dificilmente fora disso vai haver uma confiança assim de algo tão transparente. Por quê? No caso das filiais, nunca vai estar na mão do próprio pastor a administração completa do que deveria ser. Vocês sabiam que pelo Novo Testamento, lá vai eu de novo, pastor. Pelo Novo Testamento, a administração de cada igreja deveria ser local. Sabe o que... Eu falo, não estou nem aí. Não, precisa dar pausa, Tem coisa que é muito polêmica.
Vamos pro versículo 3, senão não sai mais, irmão. Não para. 8:3, 2 Coríntios 8:3. Não é assim, é porque eu gosto de explicar e ensinar segundo tá na Bíblia, irmão. No Novo Testamento você não vai ver isso aí. Mas faz parte. 2 Coríntios 8:3. Muita coisa vai ser restaurada. Fala como? Ó. Fala comigo, a doutrina da restauração de todas as coisas. A restauração de tudo, irmão, porque Cristo não sai daquele trono enquanto não houver a restauração de todas as coisas. Atos dos Apóstolos diz que ele está retido no trono. Esse retido não significa que ele não pode aparecer numa visão para ninguém. Não significa que ele não pode aparecer pela sua onipresença para alguém conversar com essa pessoa, trazer revelação. Não significa nada disso. Significa que ele não vai sair do trono para voltar, ou seja, o arrebatamento ou a vinda literal de Cristo no Armagedon. Ele não sai do trono para isso sem que seja restaurado todas as coisas. Então, fala onde ele começa? Na igreja. Fala assim, como começará? Com a perseguição. Tem um texto de Mateus 24 que faz parte para a igreja, é antes da grande tribulação e que ainda não aconteceu. Pergunta qual? Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O que você vê de perseguição em Janela 10:40 vai se alastrar pela terra. Fala, qual será o meio usado? Com vontade, qual será o meio usado? Qual será o meio usado? As ideologias globalistas. Pergunta, qual o carro-chefe? Ideologia de gênero. Fala, por quê? Porque o anticristo será alguém que não terá o amor das mulheres e não respeitará o amor das mulheres. Está em Daniel. Vai ser homossexual assumido. E a base do reino do anticristo já está sendo formada por meio das ideologias globalistas. E essa é o carro-chefe. E por causa dela, os cristãos vão ser perseguidos. Ouçam o que eu estou falando aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai ser o carro-chefe da perseguição da igreja. Esse é o carro-chefe. Só que com a perseguição, os CNPJ se desfarão. Os reinos dos homens vão ruir ao chão. Os grandes templos de mármores não serão mais lotados. Mas a igreja se reunirá ainda. A igreja ainda se reunirá, a igreja ainda terá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, haverá ainda presbíteros e diáconos na igreja, mas a igreja vai se reunir, seja em campo, seja em fazenda, seja em casa, seja debaixo de uma árvore, mas a igreja ainda vai se reunir. Quando descobrirem onde estiverem reunidos, vão nos perseguir. O que a igreja da Janela 10:40 sofre hoje, nós, como igreja, no mundo inteiro vamos sofrer. Irmão, e eu me lembro ainda, quando era novo convertido, eu ouvia pessoas falarem sobre essas coisas já. Só que alguns entendiam que isso era a grande tribulação. Isso não é a grande tribulação, isso é princípio das dores. Antes do arrebatamento. O poder humano vai ser destruído, porque quem vai reinar no meio da igreja vai ser só o Senhor Jesus. Ouçam isso. 2 Coríntios 8:3. Pode ir. Vai debaixo da bênção, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Pronto. 2 Coríntios 8:3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder. Ó, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, Paulo falando. E ainda acima do seu poder. Deram
voluntariamente. Não precisou ficar insistindo várias chamadas. Ó, segundo o seu poder. E até aqui eu posso. Aí Paulo falou, mas eles não quiseram ficar só com o que eles podiam. Eles deram além do que eles podiam. E ainda acima do seu poder. Deram voluntariamente. Fala, por quê? Porque o coração dele estava resolvido. Havia generosidade. 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço ao que se fazia para com os santos. 5, que é oferta aos irmãos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Quem tem facilidade para se entregar para Deus, não tem dificuldade de se entregar para o próximo. Vou repetir essa palavra de novo. Quem tem facilidade de se entregar para Deus, não tem dificuldade de se entregar para o próximo. Fala por quê? Porque é o princípio de Jesus. Jesus falou, novo mandamento que vos ameis, como eu. Ele não amou se doando? Deram primeiramente ao Senhor e também a nós. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Teve que pedir para parar. Exemplo. Tabernáculo de Moisés, exemplo. Templo de Salomão. Chega. Já foi, já superou o que precisava. 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em conhecimento e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. E agora eles estavam precisando novamente. Segunda necessidade. Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus Cristo que por amor de vós Se fez pobre. ele era tão rico que ele estava na forma de Deus, irmão. Ele era dono e possuidor de todas as coisas. Mas por amor de nós se fez? Nasceu numa? E precisou da oferta dos reis do Oriente, que eram os astrólogos, para que ele pudesse viver de forma digna, como filho de Deus na terra, com aquele ouro, incenso e mirra. Fala por quê? Por quê? Porque foram dromedários. Vocês sabiam disso? Sabiam? Foram dromedários. Dromedários. Abre aí, ó. Mateus 2,11. Vamos lá. Vamos começar aqui. Falar da riqueza de Jesus e da pobreza. A riqueza foi porque ele estava na forma de Deus, era o dono possuidor de todas as coisas, mas o verbo se fez carne. E aí ele veio se fazer pobre no meio dos homens. Só que a família de Jesus não ficou como coitadinha, não. Quando ele foi apresentado, você sabe que ele é pobre, fala por quê? Por quê? Porque ele ofereceu pássaros. Os pássaros, na oferta de apresentação, na verdade não era a oferta da apresentação em si, mas era a oferta da purificação da mulher. Porque tinha a oferta, ele tinha que fazer a circuncisão e tinha que apresentar a oferta pela purificação da mãe, antes da apresentação. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que senão a gente tinha que parar para estudar só esse ponto. E aí, a oferta da pessoa pobre
em vez de ser cordeiro, em vez de ser bezerro, era sempre ave. Fala comigo, aves. Aves. Oferta dos pobres. Oferta dos pobres. Então, aí quando foi levar a oferta lá, no dia da apresentação de Jesus, levou o quê? Aves. Que mostra que a família era pobre. Mas era pobre até os reis do Oriente chegar. Até chegar os astrólogos. Mateus 2,11, cadê? Ó? Pode ler quem achar aí. Entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros. Abrindo os seus? Tesouros. Ó, abrindo os seus tesouros, irmão. Isso aqui são riquezas. Isso aí eram reis que estavam vindo. Eles não eram só astrólogos, eles eram reis. Eles abrem os tesouros dele. Vai. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mostrando e tipificando o ministério tríplice de Jesus. Ouro do reinado, o incenso do sacerdócio e a mirra do profético. Então, era uma representação do tríplice ministério de Jesus nas ofertas. Mas, fala assim, como você sabe? Com vontade, como que você sabe? Como você sabe? Que eram dromedários. Era Irmãos, camelões, aqueles dromedários, os parentes do camelo. Lotado de carga. Quer ver? Abre Isaías 60 aí. Quem lembra que Isaías é o profeta messiânico? Isaías 60. Meu Deus. Vamos lá. Verso 14, pode ler, se achar. Também viram a ti. Oh, perdão, verso 14 não, verso 6, desculpe. Tá lendo outra coisa aqui. Ah, A multidão de camelôs te cobrirá. cameloso não. Camelos. Camelos. Cameloso tem acento circunflexo no E. A multidão de camelos te cobrirá. O cara mora tanto tempo em São Paulo que quer colocar camelô na Bíblia. Dromedários de Midian e Efraim. Volta de novo. Respire fundo. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Eles vindo do Oriente ali, ó, com camelos e dromedários. Trazendo ouro e incenso. Ah, vocês não vieram não, vocês Aleluia. Trazendo ouro e incenso. O ouro é o reinado e o incenso é o quê? Incenso é sacerdócio. A mirra é pro profético. Então, tá lá, irmão. Tá lá, ó. Eles estavam cheios. Eram camelos e dromedários. E aí os outros achando que trazem um pouquinho de ouro, um pouquinho de incenso, um pouquinho de mirra. Irmão, Jesus estudou. É por isso que eu posso falar. Jesus estudou nas melhores escolas. Agora você quer brigar comigo, vem pro texto. Irmão, você acha que serviu para que esse dinheiro?
para cuidar de todo o tempo do crescimento dele, da família dele, de todo mundo que estava lá na casa do José e da Maria. Fala assim, família toda beneficiada. Família toda beneficiada. Você lembra, né, que Jesus teve irmãos depois, né? Que era filho de José e Maria. Então, o dinheiro que deu do nascimento de Jesus foi ajudando até todo mundo, até ele ter 30 anos de idade, irmão. Que aí dos 30 anos para frente fala, quem ajudou ele? As mulheres. As mulheres serviram a Jesus com suas fazendas. As ofertas maiores das igrejas não vêm dos homens. Pode ir, irmão. Vai atrás de caderno. E até os homens que dá, tem uns que só dá porque a mulher manda. Tem uns que se pudesse eles guardavam. Não, mas é verdade, tem uns que é bom. Tem um que é só misericórdia. Vamos voltar lá, 2 Coríntios 8. As ofertinhas aí, irmão. Os camaradas veio com um coração generoso, atravessou o Oriente e foram trazer uma oferta generosa para Jesus. Ai, meu Deus do céu. Nisto dou meu parecer, por isto convém a vós que desde o ano passado começaste, não foi só praticar, mas também querer. Então não é só fazer, é querer fazer o que está fazendo. Por que eu estou ofertando? Porque eu quero. 11. Agora, porém, completai também já o começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Já conseguiram acumular? Vamos cumprir o que precisa ser feito. 12. Porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Se deu é porque tinha, né? 8:13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. 14. Mas para a igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Ou seja, quando um está faltando, outro ajuda. Quando o outro está faltando, vai mesclando a ajuda, que era o que as igrejas faziam entre si. Voltando àquele ponto, nos dias atuais, as pequenas e locais se lascam e as grandes e sedes se esbanjam. 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve? Mais. E o que pouco não teve? Presta aqui a sua Bíblia aqui. Fala assim, do que ele fala? O que ele fala? Fala comigo assim, manhu. Fala comigo, manhu. É mangu? Manhu. Hu. Vai, vamos falar português então. Fala maná. É o maná. Êxodo 16, vai lá. Porque Paulo está falando disso ali, ó, no Coríntios 8. Está falando. O povo murmurou porque que ele não tinha pão, tal, não tinha carne. Aí Deus fez subir as codornizes, no versículo 16 verso 13. Fez subir os codornizes, cobriu o acampamento, e pela manhã tinha capa de orvalho que circuncidava todo acampamento. Irmão, sinto muito. Quem falou que é outra coisa, errou
Errou feio. Que não é cocô de cordonize, tá, irmão? Isso aqui não é cocô de cordonize. Se vocês, por acaso, já ouviram alguém falar que era cocô de cordonize, é cachaça. Mas tem gente falando, não é. Infelizmente, tem gente, pessoas até boas de Bíblia falando coisas desse tipo, mas não é. E aí ele vai explicar no versículo 14. Quando a capa de orvalho evaporou-se, ficou sobre a superfície do deserto uma coisa miúda, coagulada, escamosa como a geada sobre a terra. Cadê como que estava lá? Na tradução de vocês aí, volta. 14? Não, é o 15. Não, 14. Coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Mais ou menos, tá bom. 15. E os filhos de Israel, ao vê-la, perguntaram-se entre si, Manhu? Que quer dizer? Que é isto? A palavra maná significa o que é isto? Eles não entendiam, não sabiam o que era. O que é isso? Porque não sabiam o que era, e Moisés explicou, este é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Aí vem a lei. Vem a lei. Isto é o que o Senhor Jeová ordenou a cada um de vós, recolherá segundo o que necessitar. O conteúdo de um gomer. Fala comigo, gomer. Fala com vontade. Gomer. É. Fazer o quê? Tá Homer como? Volta lá. Como que tá? Cadê no começo? Estou tentando achar a palavra. Cadê Jesus? Ah! Ainda colocaram com O, né? Na onde? É. O Homer, que foi colocado em muitas traduções aí, como Homer, seria assim, ó. Aí eu vou ter que mostrar a diferença. Gomer, 2,2. A equivalência, irmãos, era isso aqui. O Homer, que está ali Homer, mas deveria estar Gomer, são 222 litros. O Gomer é 2,2 litros. E o Efa é 22,20 litros. Essa é a equivalência de medidas por litro. Das medidas que seriam colhidas aqui no caso do maná, não era essa maior que seria, como está traduzido o Homer. Seria essa daqui, a menor. Não era nem o Efa. Fala 2,2 litros. 2,2. E aí, ó, segundo o número das vossas almas.
por cabeça, cada pessoa. Então, na família, 5 pessoas, 2,2 litros por pessoa. Não faz sentido colocar 222 litros por pessoa para um dia. Isso aí foi erro na tradução aí, tá? Erro de tradução. O que seria aqui é o Gomer. Fala assim, agora vamos aproveitar que estamos falando sobre dízimo, primícia e oferta. Fala assim, fala com vontade. Fala o Homer. O Homer É o que Deus nos dá. é o que Deus nos dá. Aqui é uma medida completa, irmão. Ó, 222 litros. Entenda, é uma forma tipológica de aplicar. Mas, ó, Deus te dá uma... Fala assim, Deus me dá Deus me dá uma medida completa. uma medida completa. Tá, você tem 222 litros. O que seria o dízimo dos 222 litros aqui? O efa. O efa seria o dízimo. E isso daqui seria o quê? Primícia. Até nas medidas, Deus ensina dízimo. Estou mostrando, até nas medidas que haviam de contagem de colheita, Deus ensina a primícia e o dízimo. Mas aqui, o equivalente que eles escolheriam seria 2,2, diga amém. Amém. Por cabeça. Fala assim, quando entrava Quando entrar no ciclo do santuário, no ciclo do santuário, e aí, se o ciclo fosse de um Gomer aqui no caso, então ia colocar lá, o cara colheu, via o esfomeado lá. Aí ele olhava assim e falava, eu vou colocar bastantão aqui. Aí ele colhia. Aí quando ia colocar no ciclo antes de levar para casa, só ficava a medida por pessoa. E ia para quem faltava? Quem faltava? Quem chegou com menos? Colocava lá? Não teve outros que sobrou? Ia pro dele. Ninguém nunca saía com falta e ninguém nunca saía sobrando. Fala assim, na medida de Deus? Na medida de Deus. Não, fala nas medidas de Deus? na medida de Deus, Nunca falta para ninguém. nunca falta para ninguém. Vai, fala para alguém, fala para alguém, fala para alguém. Mas o segredo Mas o segredo era levar a colheita no santuário. é lavar a coisa do santuário. Porque tinha que passar no ciclo do santuário. Agora pode voltar lá pro 2 Coríntios. Onde nós estávamos lá. Né? Olha lá, ó, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Porque se foi levado na presença de Deus, Deus não deixa nem mais nem menos. Todo mundo vai receber o tanto que precisa. 16. Mas a graça de Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, próximo, pois aceitou a exortação e muito diligentemente partiu voluntariamente. O próprio Tito era uma oferta. Continua. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado das igrejas. Olha, irmão, tinha um irmão famoso, hein? Famoso por ser crente de verdade. Difícil hoje, né? A maioria está com fama diferente. 19. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor, prontidão do vosso ânimo. Paulo está falando, estou mandando gente do bem para fazer a colheita, para que vocês não fiquem com o coração pesaroso. Vocês sabem que eles vão cuidar bem da oferta. Próximo. Enviando isso que alguém nos vitupera. Vamos pular essa parte. Vai para 2 Coríntios 9 já, porque senão eu não consigo terminar essa aula. Quero acabar ela. Até chegar o 9:1. Ele está falando da assistência, novamente. No 2, ele mostra a prontidão dos discípulos. No 3, ele mostra que os irmãos
que foram enviados têm honra para que cuidem daquilo. No 5, ele mostra que os irmãos precisavam se adiantar para irem fazer a visita ao povo de lá da igreja e ajudasse na generosidade deles para que a oferta fosse completada. No 6, ele vai começar a lançar o princípio de semeadura. Então fala comigo, toda oferta, a partir do momento que ela é liberada da mão, ela vira semente. Então esse é o problema. O problema das pessoas não tem generosidade porque não entende o reino de Deus e não entende que o reino de Deus faz a oferta virar semente. E toda vez que a semente é semeada em boa terra, ela produz bom fruto. E o reino de Deus é uma boa terra. Mas fala para alguém que está do lado, o reino de Deus é uma boa terra. Aí, ó, 9:6. Mas digo isto, aquele que semeia escassamente também ceifará. E aquele que semeia com generosidade ou abundância, dependendo da sua tradução, com generosidade também ceifará, generosamente. Ou seja, se você for generoso, Deus vai te dar generosidade. Se você for abundante, Deus vai te dar abundância. 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu. Ou seja, a oferta vem da onde? Por isso, mais uma vez, que esse princípio a gente sempre tem que falar. Por isso, em Gênesis 4:1, Deus fez questão. Gênesis 4, não só 1. Deus fez questão de falar lá no Gênesis 4. E olhou, atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Rejeitou Caim a sua oferta. Aliás, rejeitou Caim a sua oferta. E aceitou Abel e a sua oferta. Porque Deus olha primeiro o ofertante, não a oferta. Mas ele olha para quê? Para olhar o coração do ofertante. Deus faz com que a pessoa faça segundo propôs do seu coração. Aí Deus põe no coração da pessoa que faça algo, ela faz diferente do que foi proposto no coração. Ela vai receber o fruto daquilo? Não, porque não foi segundo o coração. Então, aquilo que Deus põe no seu coração, aí depois você parou e pensou, fala, não vai dar. Não, vai segundo o teu coração, irmão. Confia que o que Deus colocou no teu coração vai ser bênção para quem receberá a oferta e vai ser bênção para você, porque toda oferta volta. Fala para alguém, toda oferta volta. Fala, mas volta com mais. Ela nunca volta só. Fala, prova na Bíblia. Vou provar com a oferta que Deus deu. Qual foi a oferta que Deus deu para a humanidade? O Filho. Ele foi a maior oferta no altar. Então, ele deu o seu filho. Mas o filho volta vazio? Não. Voltou sozinho o filho? Não. Ele voltou com as almas que estavam no seio de Abraão e voltou com os santos que ressuscitaram com ele também. Pronto. Não voltou para ele vazio. E ainda tem mais. Ainda tem a igreja no arrebatamento, ainda tem os mártires da grande tribulação, ainda tem as duas testemunhas. Hã? Eita glória. Então, irmão. Aí cumpriu o que Isaías falou. Isaías falou o quê? A palavra que sai da minha boca, que era o verbo, não voltará para mim? Irmão. E ele saiu e virou semente para o semeador, porque ele mesmo contou a palavra do semeador, e virou pão porque ele falou, eu sou o pão vivo. E aí, quando ele voltou vazio? Não. Então, por que está com medo de soltar essa oferta? Lança a oferta na terra, porque ela vai produzir. Mas não é com a abundância que ela produz. Nunca volta só a semente, porque a semente vira árvore. O problema é esperar o tempo da colheita. Cada um, mas só que fala assim, mas enquanto espera o tempo da colheita, eu tenho que entender
Que Deus me abençoe nesse período. Vamos continuar a leitura que você vai ver. Estou encerrando já. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o doador alegre. Fala assim, não posso ficar triste na hora de dar. Fala aí, não posso dar, porque existe só uma necessidade. Você tem que ir com alegria neste momento. Porque não pode ser só pela necessidade que existe e nem por tristeza. Ah, vou ter que dar. Não dá. Não dá, segura. E não vai dar fruto no final das contas. Se der porque tem que dar, não dá fruto. 9:8. E Deus é poderoso para fazer e abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre em tudo suficiência. Fala assim, quando eu dou com alegria, Deus não me deixa faltar nada. Ele te dá toda a suficiência, tudo aquilo que é suficiente. E superabundez em toda boa obra. Ou seja, ele te dá suficiência e faz que você continue sendo um produtor de boas obras. 9. Segundo o que está escrito, repartiu o seu bem aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, olha o que está escrito, ora, aquele que supre, porque Jesus não foi o texto que nós lemos, que ele se fez pobre para que nós fizéssemos rico? Então, é o verbo que vem como semente, como pão, tudo isso. Para você ficar rico. Ora, aquele que supre a semente é o que semeia, e pão para comer. Ó, semente é o que? Semeia. E pão? Fala para alguém. Deus nunca vai deixar. Deus nunca vai deixar. Você sem semente. Se você sempre está semeando. Você está sempre semeando. Fala como acontece. Como acontece? Ele faz vir o fruto da tua colheita. E quando você colhe o fruto, todo fruto tem a semente. Então sempre vai vir colheitas e sempre vai vir no meio da colheita aquilo que é para você semear, para você não guardar. Então ele sempre vai te dando semente. Então sempre você vai ter semente para semear. Significa que você vai ter sempre colheita. Ah, ninguém nem viu. Aquele que semeia, que supre a semente é o que semeia, e pão para comer. Fala assim, enquanto eu não colho o fruto da minha semente, sempre vai ter pão na minha mesa. Então por isso que quando a semente chega, você não pode segurar. Fala assim, semente não é para apodrecer na mão e nem é para comer na mesa. Fala semente é para ser semeada. Porque o que dá semente também dá o pão. Então até o tempo da colheita ele te supre com pão. E aí nunca vai acabar a semente, nunca vai acabar a colheita e nunca vai acabar o pão. Vai, fala isso para alguém. Nunca vai acabar a semente. Nunca vai acabar a semente. Nunca vai acabar a colheita. E nunca vai acabar o pão. Mas o primeiro passo é semear. Para que estejais enriquecidos em tudo. Enriquecidos? Em tudo. Para toda a beneficência. Fala assim, quando Deus me dá riqueza. Fala, quando Deus me der riqueza, eu tenho que entender que eu devo ser beneficente. Então vai procurar um asilo, que lá estão cuidando de pessoas mesmo que vivem de doações, orfanato, clínicas de recuperação. Vai procurar obras de assistência social que são e que vivem não pelo governo, mas por doações. E aí você vai ver se vai parar. Porque ele dá já para isso, para te enriquecer, para você fazer isso. E a beneficência, a qual por meio de nós produz ações de graças. Fala todo o resultado
Todo necessidade de oferta de oferta deve ser deve ser produzir produzir glória a Deus. glória a Deus. Então, a minha oferta, se veio para a igreja e criou um banco, alguém vai ter que sentar nesse banco e glorificar a Deus pelo banco que ele está. Agradecer ao Senhor. Isso aconteceu, a oferta cumpriu seu destino. Glórias a Deus. A oferta foi para a mídia, alguém deu glória a Deus, deu graças a Deus, porque assistiu, nem que não transmitimos o culto, transmitimos só a palavra, mas a pessoa na casa dela ouviu a palavra pela mídia social da igreja, e aí ela deu graças a Deus, porque ela não podia estar no culto no dia, e ela recebeu aquela palavra, foi bem investido. Amém. Glórias a Deus. Fala assim, toda oferta, Toda oferta, o seu final seu final, é produzir glória a Deus. produzir glória Se produzir glória a Deus, produzir glória a Deus. o semeador vai colher o fruto dela e vai ter pão. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Essa é a aula de hoje.